Mas nós estamos aqui falando sobre tanta coisa, estamos esquecendo de São Bernardo, hein? Eu acho que São Bernardo a gente precisa de um foco aqui. Eu sempre brincava que a tal do Rodoanel, o ABC precisa de um Rodoanel só para nós, né? O ABCD, tamanho a importância daqui. Sem dúvida. O ABCD tem qual a população da 3 milhões de pessoas, mais ou Você menos. tem ideia, cara? O Líbano inteiro tem 4 milhões. Puxa vida. Existem vários países que são menores que o ABC. Impressionante isso, né? ABCD. O Líbano inteiro, 4 milhões. Tamanho do ABC, quase. Sabe quantos libaneses tem no Brasil? 10 milhões. Tem mais libaneses 10 no Brasil. milhões. Tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. próprio Líbano. Puxa vida. Interessante. Você está falando... Sabe, eu acho que quando a gente fala de política, eu vejo algum debate, talvez a gente não tenha... o nosso conceito sobre nós, nossa autodescrição é muito pequena. Você fala assim, tamanho da importância do Brasil. Quando a gente começa a falar besteira no telefone, no microfone, nos palanques, no grupo de WhatsApp, que o tal político bebe numa caneca simples e outro... Acho que não tem ideia da importância do Brasil. Eu lembro que o Enéas falou uma coisa interessante. O país é um país para 500 milhões de habitantes, tem só 200, gente. Brasil. Aqui tem espaço sobrando. Isso é verdade. O Brasil é muito importante, só que nós temos uma forma de ver as coisas muito pequena, né? Então, a gente fica discutindo se o aumento do salário do presidente ou não, se ele pode consumir isso ou aquilo. Acho que a gente tem que ser mais assertivo, mais objetivo. Então, vamos lá. Você vai falar São Bernardo do Campo. Nós estamos aí, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Quantos países da Europa tem, por exemplo? São Bernardo é maior que muitos países da Europa. É verdade, gente. Então, assim, eu tenho que dar o valor para São Bernardo. Eu acho que assim, o cargo que você está pleiteando é muito importante. E merece uma carreira política, merece um projeto. É isso aí. Então, assim, eu queria muito entender assim, qual que é a sua visão para as eleições do ano que vem. Legal. O que isso é importante para a gente falar um pouquinho, né? A gente fez um plano de governo para 2020, não ganhei. Certo. Aproveitei grande parte desse plano de governo, estou melhorando, tem pessoas que estão me ajudando a melhorar. E isso é importante porque a gente falou um pouquinho da história de São Bernardo. E hoje muito tem a ver dos nossos projetos com a história de São Bernardo. São Bernardo foi uma terra da indústria e hoje a gente não é mais uma terra da indústria praticamente. Você tem a maioria... Somos né? Somos campeões em né? Exatamente ali. Somos ex-cidade dos móveis, ex-metalúrgico, Ex-cidade dos móveis, ex-do restaurante. Dos restaurantes. Nós somos campeões em ex-batateiros. Ex-batateiros. E você viu a indústria saindo da cidade de São Bernardo, né, que é quem transformou São Bernardo numa potência, indo embora para cidades do interior, mas principalmente também para outros estados que acabaram oferecendo benefícios por várias coisas, acabou saindo de São Bernardo. São Bernardo perdeu um pouquinho a vocação dela. Né? E aí eu vi nesses últimos anos, né, que para mim a falha um pouco no executivo é justamente dos prefeitos que passaram a entender essa vocação que São Bernardo se transformou. Né? E eu ouvi uma coisa muito interessante, que São Bernardo é a esquina do Brasil. Né? E a esquina do Brasil, porque um amigo meu fala que o quê? Nós estamos a 30 minutos do Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil. Sim. Estamos a 50 minutos do aeroporto de Guarulhos. Nós estamos no Rodoanel, com as principais rodovias que ligam o Rodoanel. E eu vi cidades que não têm essa mesma condição geográfica entenderem que elas mudaram de indústria para um lugar, para uma cidade que tem uma vocação hoje. São Bernardo ela tem uma vocação muito mais de logística e centro de distribuição, que acabariam gerando os empregos necessários que faltam para a nossa cidade. Sim. Mas por que São Bernardo falha? Né? Por causa que nós temos um dos impostos sobre serviço mais caro que existe. Né? São Bernardo, hoje, os impostos, que é o ISS, hoje beiram, dependendo do serviço, 5%. Quando a gente vai para Osasco ou para Barueri, que praticamente você tem muitos escritórios, e Osasco agora virou um lugar, justamente que é o que São Bernardo tem que se transformar, que é um lugar de logística e centro de distribuição, onde você tem Mercado Livre, né, gerando mais de 3, 4 mil empregos, e outros centros de distribuições que se instalaram em Osasco por causa do ISS. Então, o que nós temos de visão um pouquinho para São Bernardo? Um dos nossos projetos é fazer uma política de atrativo, de baixar, né, o ISS, uma política de benefício de ISS, justamente para transformar São Bernardo ainda mais
num polo logístico e num polo de centro de distribuição. Eu acho que a gente consegue, com isso, gerar muitos empregos na cidade, que são os empregos que nós perdemos, grande parte deles com a Político indústria. falando de imposto ruim é novidade, hein? Mas você tem que ter, na verdade, você tem que ter, porque São Bernardo hoje, por causa de um pacto que eles fizeram entre as 7 cidades aqui do ABC, falando um pouquinho, todo mundo aumentou os ISS. Muito legal para o município, aumenta a arrecadação. Poxa, muito legal, muito importante, porque São Bernardo precisa de arrecadação toda a cidade. Só que eu acabo abrindo mão, não sendo competitivo. Não sendo competitivo para atrair novas empresas que trabalhariam aqui, porque a maior arrecadação de São Bernardo não é o imposto sobre serviço, é o ICMS. Né? Então eu acabo deixando de trazer empresas que fariam o consumo daqui aumentar, melhorariam o ICMS da cidade, a arrecadação ICMS, por causa justamente do ISS caro, o que afasta as empresas de São Bernardo do Campo. Porque eu não sei se a gente vai conseguir se tornar uma cidade da indústria de novo, ou trazer as indústrias para onde? Tá? Porque a Ford foi embora, a Toyota está indo embora. Né? E às vezes a gente vê que a construção, né? a indústria da construção, que tem interesse em adquirir esses imóveis para fazer prédios e empreendimentos e não para gerar empregos. Né? Então, um dos principais fatores, que era um fator em 2020 e é um fator para mim em 2024, é como é que nós vamos gerar mais emprego na cidade de São Bernardo do Campo. E eu não tenho, não mas vejo... Aí não sei se eu vou te cortar, desculpa te cortar, Rafael. Eu sou do comércio, né? Minha família é do comércio. O comércio é a ponta de tudo. Não tem indústria sem comércio. Não tem emprego sem comércio. Eu nunca vi um projeto sério para o comércio. Então eu vejo que São Bernardo sempre teve muitos problemas que os prefeitos, as administrações cuidaram. Você tinha a questão de estrada, saneamento, etc. Todo mundo sabe, tudo bem. Questão da saúde, tudo. Mas eu não vi uma questão direta à questão do comércio. Quando você fortalece o comércio, o resto tudo vem atrás. Você fala assim, não estava saindo prédios e tal. Atrapalha o comércio, porque você não vende imóveis, você não vende, né, o restaurante fica ruim e tal. Então eu queria saber assim, até qual a tua visão para a questão do comércio? Eu vejo que o comércio, todas as últimas administrações esperavam um crescimento orgânico e não teve um trabalho específico. Algumas administrações, isso eu tenho que falar, por exemplo, assim, o Luiz Marinho, quando prefeito, começou um trabalho junto a lá Jurubatuba para fazer um evento e tal, a feira foi um sucesso. Me lembro. E depois entra o prefeito Orlando Morando, no começo não faz, e depois ele entende ser importante começar a voltar a apoiar a questão do... Que é importante, não estou negando, mas eu acho que é muito pouco para o comércio. O comércio precisa de um trabalho mais específico, sabe? E eu não vejo isso acontecer. Não vejo isso acontecer, entendeu? Aí eu queria ver qual a sua opinião na questão do comércio. Na verdade, a gente fala, né? 95% dos empregos gerados no Brasil são pelo pequeno comércio. Tá? E aí? É pelo pequeno comércio, não é pela indústria, não é por nada. São Bernardo, hoje você tem a Marechal, que é um dos maiores comércios de ruas do país ainda. Né? Você tem a Jurubatuba, que para mim hoje ainda é o maior comércio moveleiro que tem. Não conheço um outro tão grande, né, que nem a Jurubatuba. E aí quando você fala isso, você tem total razão. Por quê? Porque tiveram bons movimentos, mas pequenos movimentos em relação a fortalecer o comércio. Principalmente, eu me lembro, né, eu sempre fui comerciante, tenho restaurante. Né? Então, na época de pandemia, quem sofreu e quem quebrou e quem fechou foram os comerciantes. Porque fecharam as portas dos comerciantes na época da pandemia e aí o coitadinho que botou tudo ali na vida do comércio acabou tendo seus sonhos frustrados. E eu não me lembro depois que reabriu se a prefeitura fez alguma coisa para os comerciantes. E eu me lembro que não fez, tá? O governo municipal acabou não fazendo nenhum parcelamento de imposto para os comerciantes que ficaram com as contas atrasadas. Então, assim, eu nasci comerciante, eu nasci dentro de restaurante. Né? Então, até hoje eu sou comerciante. Apesar de eu ter uma empresa, a minha empresa ela é um comércio porque eu vendo na minha empresa. Né? E vendas para mim é tudo. Então, acho que realmente a gente precisa ter uma política para os comerciantes da cidade. A Marechal hoje, né, existiam projetos que não foram para frente, porque também não sei se eram bons e viáveis ou não, né, que era transformar a Marechal, mas aí acabaria com o trânsito. Né, um dos projetos era transformar a Marechal naquele calçadão. Né? Muito legal num ponto, mas é difícil, né? É difícil porque lá é onde mais passa carro. E aí, se não chegar de carro no comércio, né, você não consegue chegar de carro no comércio, é muito complicado. Mas eu acho sim que a gente tem uma visão para o comércio, de
parcelamento dos impostos quando precisar para o comércio, mas principalmente do que a prefeitura pode fazer de eventos e de divulgação para atrair gente para o nosso comércio. A Jurubatuba, a gente fala, para mim ainda é considerada, né, a capital. É que você falou que é né? Ali. Hoje é ex. Mas ainda existe, ela é muito forte. Eu sei que tem gente de São Paulo que vem. Né? O que a prefeitura pode fazer para ajudar? Eu vejo muitas vezes a prefeitura fazendo propaganda na TV sobre a prefeitura, né? Sobre a cidade, a mudança da cidade. Isso é propaganda política. Não ajuda a cidade em nada, ajuda a visão do prefeito. Né? Por que não gastar esses recursos para divulgar um pouco? Olha, Jurubatuba, a capital do móvel. Né? Aqui em São Bernardo do Campo, venha visitar, apoio a Prefeitura de São Bernardo. Ó, Marechal, você tem a 25, mas você tem a Marechal, segundo maior comércio que nós temos. Né? Então acho que realmente a gente tem que ter uma política desenhada e vamos precisar de muita ajuda para isso, viu? Para o comércio, principalmente na Jurubatuba, muita ajuda e muitas ideias para a gente conseguir implementar. Não, você tem Jurubatuba, você tem Marechal, você tem vários... Tabuão, você tem o Riacho Grande, São Bernardo Rude. É cheio de ponto comercial. Sim, mas a gente precisa ficar atento e é isso que o político precisa ver. O fenômeno da internet. As coisas mudam muito rápido. Você quer ver um exemplo? A gente estava falando da Volkswagen aqui, 47 mil empregados aproximadamente. Hoje tem aproximadamente 6 mil, né? Pouco mais de 10% disso. A gente é um pouquinho mais velho que você, Rafael, mas você deve ter uma leve lembrança. Quantos mercados a gente tinha aqui em São Bernardo? Era muito pouco. Né? A evolução da população... Hoje só tem mercado. Hoje só tem mercado, né? Mercados grandes e tem demanda para isso, né? Então eu acho que o prefeito, o administrador, ele tem que ficar atento a esses fenômenos, né? O próprio Tarcísio, ele fez um comentário que na época de campanha, ele foi numa indústria com 300 funcionários. Ele foi num podcast com 400 funcionários. É muita coisa, né? É muita coisa. Quer dizer, podcast, 400, 500 funcionários. É 500 coisa. funcionários num podcast. Podcast, os grandes, 400 um, 500 outro. Puxa, tô falando dos podcasts aí, podcast tops, é isso. Você está falando de uma mudança total de... Eles empregam mais perfil. Que a indústria. Olha que interessante. Não tenho dúvida. Não tenha dúvida. Né? E aí a gente fala, né, justamente das vocações de São Bernardo de tecnologia, do investimento. Sim, nessas novas... Uma área muito boa. A gente estava falando que a maioria dos cursos que nós fizemos faculdade da nossa época, né, uma grande parte já não existe mais. Não vai mais existir no futuro. Né? Daqui 10 anos, algumas profissões vão desaparecer. Exatamente. Vão acabar com a advocacia? Então, você acredita que todo mundo fala isso? Vão acabar com o Você direito? é doutor? Mas você acredita que todo mundo fala isso? É o que todo mundo sonha. Você confia no robô te defender? Os caras falando que o robô vai defender. Ó. Ali. Já pensou? Foi o robôzinho define quem que tá aí, certo ou errado. É bom a gente ter amigo advogado, porque a gente tem para quem contar as piadas, né? Tem para quem contar as piadas. Mas você tem total razão. O comércio em São Bernardo hoje é o que movimenta a economia da cidade. Não, né? E ele tem que ser cuidado. E assim, a ideia não foi nem criticar eles. Eu sei que, assim, ó, por exemplo, que só Jurubatuba tinha nosso São Bernardo sempre tivemos um problema de enchente. Enchente destruiu as lojas, a gente não conseguia ir para frente. Meu irmão... A loja foi destruída numa enchente, acabou de reformar, quando terminou de reformar, veio outra enchente. Poxa, e tal. Não, foi horrível aquela... E iniciou-se a questão lá do tatuzão na Jurubatuba e foi paralisado e tal, na época lá, teve aqueles problemas. E depois entra Orlando Morando, e que leva um tempo e se reinicia a questão do tatuzão. Então, eu não acho que eles não trabalharam, mas eu vejo que a visão deles era muito focado nas questões de ruas, né, a questão do esgoto, a questão da enchente em si. Mas não vejo um projeto de desenvolvimento do comércio. Desenvolvimento mesmo, do né? comércio. Desenvolvimento do a não ser a feira, que foi muito bom. De fato, salvou muita gente ali. Ajudou bastante. E parou? É que, assim, você vê como que é as coisas, né? Quando você falou assim, olha, vamos precisar de ajuda e consultar. A feira de São Bernardo começou assim, dos móveis de São Bernardo. O subsecretário do comércio do então prefeito Luiz Marinho Jefferson me ligou e veio me visitar e falou, queremos reativar a feira lá do Veracruz. Era muito famosa. Sim. Eu sou de família lá do Moveleia, mas eu mesmo nunca cuidei. Então eu peguei e liguei para um amigo meu chamado Fauzi, que tem uma visão
muito grande assim em questão de comércio. Eu falei, olha, o pessoal da prefeitura quer reativar a feira de São Bernardo. E aí, o que você acha? Eles estão perguntando. Ele falou, não. Para que nós vamos gastar dinheiro com pavilhão, para não sei o quê? Rua Jurubatuba é da cidade. Nós investimos dentro dessas lojas. Vamos fazer um projeto de feira para Jurubatuba. Legal. Não vamos investir em galpão, colocar dinheiro. Vamos já fazer. Ele que deu essa ideia. E, de fato, a prefeitura, naquela época, comprou a ideia e vem apoiando. O Luiz Marinho, junto com o Jefferson, e deram apoio e criaram todo esse movimento para Jurubatuba, que foi muito bom. Aí muda-se a administração, leva-se um tempo para a nova administração entender e eles retomam, mas em modelos diferentes, em modelos de apoio diferentes. Que também é importante, mas eu acho assim, precisa aceitar e ver, olha, vamos fazer um projeto, pensar macro na questão do comércio para São Bernardo. Porque assim, quanto mais o comércio vender, mais a prefeitura arrecada. Sem dúvida. Então, quanto mais você gastar para o comércio vender, mais você arrecada. Eu vejo a Marechal Deodoro lá, por exemplo, eu nunca, se eu tivesse administração, nunca aprovaria uma parede de mais de 1 metro numa rua comercial. Você tem uma paredão fechando, imagina um comércio, nem que seja para colocar uma árvore, um banco lá, não pode ter parede. São estratégias simples, que alguém pode fazer acontecer. Né? Mas o entrevistado aqui é você. Não, mas eu acho que não, é importante. Estou falando com um comerciante, a família de comerciante aqui, tem que aprender. Se eu ganhar, eu vou governar para todo mundo. Não, e é de verdade, nem tudo a gente sabe qual a melhor forma de fazer. Foi bom você dar uma visão né, de um prefeito e do outro da feira, porque eu me lembro das feiras. Né, e eu sempre achei muito interessante. Nunca teve, acho que, eventos desse na Marechal. Né, em outros comércios de rua. Né, você tem no Riá e você falou, nós temos umas regiões comerciais, que é o Riacho Grande, tem uma região comercial muito boa, o Rude Ramos tem uma região comercial muito boa, que acabou sendo prejudicada porque ficou sem vaga para estacionar. Então. E comércio sem vaga para estacionar acabou. O cara vai embora. Né? E lá foi uma grande briga porque botaram os corredores de ônibus, você podia parar antes disso no Rude Ramos dos dois lados, né, e acabou parando. O Taboão, falta uma coisa, que eu conversei com os comerciantes, o Taboão não tem zona azul. Tem muita gente que critica a zona azul, mas para o comércio é super interessante. Lógico, se organiza. Exatamente. Tudo. Então, assim, um dos projetos que nós tínhamos para o Taboão, sempre fui muito no bairro Taboão, né, e na frente dos comércios você tem algumas vagas de carro. Não, chega morador ou chega dono de comércio, para ali e deixa o dia todo, acabou. O cara que vai ali para gastar, passa, às vezes não acha vaga, vai embora. Então, o Taboão, só para você dar uma movimentada boa no comércio, se você põe a zona azul, pelo menos no final ali da Avenida do Taboão, antes de chegar a Diadema, que é a região comercial mais ferrenha ali, você já ajuda muito. Né? Então, acho que realmente tem que criar estudos para as zonas comerciais de São Bernardo do Campo para a gente ajudar.